Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui a falar um bocadinho sobre pediatria. O meu nome é Manuel Magalhães, sou pediatra e hoje o tema 2 das conversas com pediatria são com oftalmologia e estou com a minha colega a doutora Rosário Varandas, que é oftalmologista também no Hospital Lusíadas Porto. E portanto queria dar-vos as boas-vindas a todos e se calhar começar a falar um bocadinho para depois vos dar algum tempo para poderem fazer as questões que tiverem, para discutirmos aqui um bocadinho sobre as dúvidas, questões pertinentes, se calhar falar um bocadinho sobre o que é isto da visão na pediatria e qual é a sua importância. Ora bem, logicamente a visão é um dos 5 sentidos e como tal representa uma função orgânica muito importante, principalmente nos lactentes, nos bebés e nas crianças, porque são um órgão que vai potenciar o desenvolvimento. E sem ele, aliás, com uma falha sensorial de qualquer um dos sentidos, vamos ter uma falha no desenvolvimento. E, aliás, muitas vezes, essas alterações no desenvolvimento dos bebés podem ser um indicador sobre algumas alterações visuais importantes, que também podemos ver mais à frente. E, portanto, se calhar, para fazer aqui um bocadinho como é que isto tudo começa e para onde é que vamos, para depois podermos discutir aqui um bocadinho com a doutora Rosário sobre estas questões mais específicas da visão. Se calhar falávamos quando um recém-nascido nasce, portanto, quando um recém-nascido acaba de nascer, ao nascimento, estes bebés são muito sensíveis à luz brilhante, portanto, as pupilas são mais pequeninas, não são tão abertas e, portanto, eles conseguem ver mais luzes brilhantes e, portanto, não têm uma visão tão boa em ambientes mais escuros e, portanto, são muito sensíveis à luz. Uma das coisas que provavelmente quem viu um pediatra avaliar um bebê assim tão pequenino, recém-nascido, provavelmente já viu, é que olhamos sempre com uma luzinha, com oftalmoscópio para os olhos dos bebés. Isto é para percebermos se temos um olho por dentro do olho, se ele está transparente, digamos assim, se conseguimos ver um reflexo pupilar rosado, se não há nada que interfira. E isso é um dos primeiros passos importantes nesta avaliação da visão, porque logo aqui à partida nós podemos identificar algum problema logo à nascença que possa interferir com a visão de um olho ou de ambos os olhos e que seja necessário intervir de forma imediata. Portanto, se eventualmente não conseguimos ver isso, é logo uma chamada de atenção. Uma coisa interessante é que isto que nós observamos muitas vezes pode ser observado também em fotografias. Portanto, quando conseguimos ter uma fotografia com os olhitos abertos, provavelmente é difícil num recém-nascido, mas um bocadinho mais tarde é possível. Quando nós vemos os olhos vermelhos, quando o flash dá diretamente nos olhos, é uma questão importante, porque se houver uma assimetria, se um for vermelho e o outro for branco, isso é efetivamente uma razão para ficarmos preocupados e para questionarem o pediatra, até enviarem a fotografia, mostrarem a fotografia, eventualmente, se se confirmar, de referenciação imediata para a oftalmologia. Portanto, isso é um primeiro teste que fazemos. Em princípio, será uma coisa universal, que todos os neonatologistas e pediatras fazem, em termos de visão. Depois, à medida que este bebê vai crescendo, nos primeiros 2 meses, este bebê não tem muita capacidade dos 2 olhitos trabalharem em simultâneo, digamos assim, e, portanto, os pais vão ver nestes primeiros 2 meses, os olhos às vezes são um bocado descoordenados, os pais acham que podem ter estrabismo, assim, é uma coisa natural, a não ser que haja um movimento muito repetitivo, persistente e recorrente de um dos olhos, aí poderá ser algum sinal de alerta, mas tirando isso,
o estrabismo, não conseguirem focar, não conseguirem convergir os dois olhos para um objeto, é normal. No decorrer destes 2 meses, começam a ter essa habilidade e mais ou menos por volta dos 2 meses conseguem então fixar e observar um objeto mais ou menos a um palmo da cara, conseguem perceber e fixar, olhar para um lado e para o outro e tentar seguir esse objeto. Aos 3 meses isto eventualmente está absolutamente adquirido e é algo que todos os pediatras também observam nas consultas e provavelmente quem tem filhos já viu os pediatras olharem, ver se estes bebés com esta idade seguem, se vão à procura do que lhe mostramos. Isto pode ser feito com um objeto próximo, pode ser feito com um conjunto de rodinhas pretas e brancas, chamado olho de boi, portanto pode ser feito de algumas formas. O que é importante é que se teste. Depois, em relação à visão tridimensional, portanto, vem depois, primeiro há uma visão muito mais desfocada e onde se vê mais brilhante quando nascem, mais luzes muito intensas. Depois começa a haver uma abertura maior pupilar e começam a ver um bocadinho mais, conseguem ver sem tanta luminosidade. Depois começam a conseguir focar um bocadinho e seguir. E depois, então, vem a visão mais tridimensional, que vem alguns a partir dos 5 meses, mais ou menos, entre os 5 e os 8 meses está absolutamente adquirido. E, portanto, é quando vocês veem o vosso bebê já a querer agarrar as coisas com a mãozita e, portanto, tem noção já das distâncias que vão desde ele próprio até aos objetos. Por isso é que, para essas idades, o que é importante? E agora fazendo aqui uma ponte sobre aquilo que nós aconselhamos os pais para estimular também a visão. Todos os sentidos são importantes, serem estimulados. Falamos da visão, da audição, do tato, obviamente, mas hoje estamos focados na visão. E, portanto, desde cedo, agora até se vê muito alguns livrinhos com desenhos coloridos e com formas muito abstratos, mas que chamam a atenção daquele bebê. E, portanto, captam a atenção do bebê, porque o bebê olha para as cores de uma forma precoce. Nos primeiros meses, nos primeiros 3 meses, isto pode ser feito. Posteriormente, entre os 4 e os 6 meses, se calhar já queremos, na consulta dos 4, provavelmente o pediatra diz-vos isso, começar a dar alguns objetos para agarrar, para os bebés conseguirem ter então esta visão de profundidade e conseguir agarrar aquele objeto. E, portanto, tudo isto é importante. É importante que em cada momento saibamos o que é que estamos a estimular, neste sentido que é a visão, e, portanto, aos 6 meses é esta visão de profundidade. Depois, logicamente, tudo isto vai sendo aprimorado. Entre os 9 e os 12 meses já temos aqui uma visão, já conseguem gerir muito mais esta distância, começam-se a pôr de pé, ficam em pé, primeiro com apoio, depois hão de caminhar, mais ou menos por volta dos 12 meses, alguns antes, outros um bocadinho mais tarde, mas começam já a ter alguma própria sensibilidade, começam a perceber onde tem o corpo e a visão ajuda-os a isso. Portanto, para dar este passo, por exemplo, para a posição de pé e para conseguir dar os primeiros passos, a visão torna-se fundamental, porque têm que perceber para onde é que vão, têm que perceber a distância, têm que perceber onde está o seu corpo. E, portanto, isto é, no fundo, no primeiro ano de vida. Depois disto, portanto, começa a haver aprimorar a visão em termos de tridimensionalidade, em termos de acomodação, em termos de convergência ocular, em termos dos vários aspectos da visão. E um ponto importante para nós tem a ver após os 2 anos, portanto 2, 3, 4 anos, mais entre os 3 e os 4, que é o que nós chamamos aqui de coordenação visuomotora e que é muito importante para a grafomotricidade. O que é isto? É a capacidade que as crianças pré-escolares, nestas idades, e é muito importante, por isso é que nós dizemos a partir destas idades de começar a dar os lápis de cera para a mão, primeiro, porque são mais simples e não são tão perigosos, eventualmente depois um lápis que pode não ser de cera, mais tarde, mas aos 2 anos certamente um lápis de cera, e começar a trabalhar
o desenho. E, portanto, a noção de coordenar a visão e o que é que eu estou a desenhar e o traço é fundamental e vai sendo adquirido durante estes anos de pré-escolar, para depois, então, aos 6 anos, quando entrarem para a escola, terem estas características absolutamente adquiridas para poder, então, desenhar bem os números, as letras e aprender. E para isso, tudo isto, às vezes nós não nos lembramos, mas até para um simples desenho, para desenhar uma letra, a visão é importante. É claro que, se calhar, nós adultos agora fecharmos os olhos e nos pusermos a escrever, até conseguimos escrever, mas numa fase inicial isto é uma coisa que não é possível. E a visão toma uma parte importante aqui deste processo, digamos assim. Obviamente, durante este percurso, todas estas avaliações vão sendo feitas e em cada consulta de seguimento. Eu falei-vos já da consulta nos recém-nascidos, que víamos o lar pupilar e tínhamos que ver que os olhos no fundo estavam transparentes, que a imagem conseguia chegar até à retina para ser processada. Mas depois temos as outras coisas. Nomeadamente, de forma precoce também, avaliamos se existe alguma suspeita de estrabismo, nomeadamente, vocês já terão visto os pediatras aos bebés taparem um olhinho para ver se há deslocação ou não. E, portanto, no primeiro ano de vida, isto é muito importante fazer este tipo de testes para avaliar, nomeadamente uma questão importante e uma palavra assim que tem um palavrão e às vezes não sabemos muito bem o que se chama do olho preguiçoso, que é a ambeliopia, e eu se calhar agora, que também já estou a falar aqui há algum tempo, aproveitava para, se calhar, dar a palavra à doutora Rosário e nos falar aqui se calhar um bocadinho de ambeliopia. O que é este palavrão que às vezes os pais ouvem e podem ficar um bocadinho assustados e dizem, mas o meu filho tem ambeliopia, mas o que é isto? O que é? Como é que podemos identificar? Como é que os pais podem identificar isto? Quando é que isto surge na vida de uma criança? Então, primeiro que tudo, muito boa noite a todos e espero que as pessoas que estão a assistir se sintam à vontade para fazer as perguntas que quiserem e agradeço à pediatria o convite para falar um bocadinho da oftalmologia. Eu sou oftalmologista quase há 30 anos e desde há 20 anos que me dedico à oftalmologia pediátrica. A oftalmologia pediátrica é um bocadinho diferente da outra oftalmologia, sim, porque nós estamos muito habituados a ver as acuidades visuais, perguntando às pessoas o que veem, e as crianças, como é evidente, não têm essa noção, não são capazes de nos dizer, pelo menos até alguma idade, vejo bem, vejo mal, e nós temos que nos basear muito em coisas objetivas. E era exatamente isso que o Dr. Manuel estava a falar, do que vemos objetivamente. E começamos logo pelo recém-nascido, que devemos ver então se todos os meios são transparentes, que é quando o pediatra está a ver com a luzinha, está a ver se a córnea, que é a camada mais superficial do olho, está transparente, e depois vê se o cristalino está transparente também. Quando este cristalino não está transparente, temos uma catarata congénita, e isso faz com que a visão, os raios visuais, não cheguem à retina. Portanto, não pode haver estimulação da retina e, posteriormente, do córtex occipital. Isso é um caso muito grave que deve ser tratado imediatamente. Isso, respondendo à pergunta da ambeliopia, é um dos casos muito raros da ambeliopia, porque, graças a Deus, as cataratas congénitas não são nada frequentes. O que é que provoca, então, a maioria das ambliopias ou olho preguiçoso, como toda a gente conhece? São os erros refrativos e o estrabismo. Se nós tivermos um olho que não fixa, esse olho não vai ter a capacidade de enviar a mensagem ao cérebro. E nós sabemos que a visão não está completamente formada ao início. Mesmo quando o Dr. Manuel falava que aos 3 meses já se apercebem dos objetos, mas na parte central do olho, o campo visual periférico é ainda muito pequeno e depois vai-se afastando e eles começam a ter noção, mas para isso acontecer o olho tem que estar fixo, tem que estar a olhar. Então, quando temos o estrabismo, há apenas um dos olhos que vê a imagem.
para isso mesmo é que fazemos a oclusão, para obrigar o olho que está desviado a fixar também. Porque só tendo a capacidade de a córnea passar a visão que se vai formar na retina e a retina, por sua vez, através do nervo óptico, e levar essa imagem ao cérebro, é que vai haver estimulação de todas as camadas corticais e dos neurónios para poder haver visão. Consequentemente, se essa visão não for estimulada, ou por haver um defeito refrativo grave, uma grande hipermetropia ou uma grande miopia, que faz com que a imagem seja desfocada, ou não havendo então a fixação, essa imagem não se forma no cérebro. E as diversas cadeias de neurónios não são estimuladas. E mais tarde, ainda que desapareça esse estrabismo ou desapareça esse erro refrativo, já não há possibilidade de ter visão. Em conclusão, o que eu quero dizer é que a visão não está preparada logo ao nascimento. Vai havendo uma estimulação contínua e o mais importante é até aos 6 anos. Entre os 6 e os 9 ainda conseguimos às vezes reverter a ambliopia, mas se não houver estimulação destas áreas corticais, mais tarde, mesmo que já não haja motivo nenhum para não ver, portanto já não há uma causa fisiológica para não ver, a visão não se dá. Portanto, é preciso detectar cedo causas que possam provocar ambliopia. E as causas mais frequentes da ambliopia são, então, os erros refrativos, como já disse, miopia, hipermetropia e astigmatismo, e os estrabismos. Estas são as causas de quase 90% das ambliopias. As outras causas, felizmente, são mais difíceis de tratar, mas felizmente são mais raras também, que são, então, as cataratas congénitas, problemas de córnea, glaucoma congénito, turvações corneanas. As outras, se forem detectadas precocemente, quase sempre conseguimos revertê-las, ainda que não seja de uma forma completa. Às vezes não conseguimos obter uma visão de 10 décimos, uma visão a 100%, mas quase sempre conseguimos obter uma visão útil para as atividades da criança do dia a dia. E mesmo quando há estrabismo e depois corrigimos o estrabismo, conseguimos obter, além da visão, que é muito importante, alguma estereopsia. A estereopsia, como o Dr. Manuel falou também, já é a capacidade de ambos os olhos funcionarem em simultâneo e da criança ver com profundidade. Então eu penso que as coisas mais importantes até aos 6 anos, mas de preferência um bocadinho precocemente, por isso é como iniciamos com os rastreios visuais infantis aos 2 e os 4 anos, é exatamente isso, detectar se há alguma coisa que vai impedir a visão de ambos os olhos. Porque só precocemente é que podemos atuar de uma forma, como tinha dito, quase sempre simples, ou com o uso do óculos, ou com o uso da oclusão, e muito raramente com cirurgia, e só nos tais 5 a 10% que não são corrigidos desta forma. Muito obrigado, doutora Rosário. E, portanto, acho aqui para então percebermos um bocadinho melhor, na consulta de pediatria, o que nós fazemos, e nos Lusíadas, é verificar, então, todas essas coisas, portanto, a transparência dos meios oculares, com a tal luzinha logo desde o nascimento, preocupados com todos estes sinais que nós temos na consulta, do mês de idade, nos 2 meses, nos 4 meses, perceber esta fixação, se existe uma fixação, se existe um contacto ocular, isto é fundamental para nós e avaliamos sempre isso. A qualquer momento que seja detectada alguma alteração nestas consultas de pediatria, de seguimento normal, consultas de saúde infantil e juvenil, imediatamente referenciamos para a oftalmologia pediátrica lá no hospital, nomeadamente para a doutora Rosário Varantes. A partir dos 6 meses, começamos a olhar mais especificamente, de acordo com as recomendações até da Direção-Geral de Saúde, para estas questões de estrabismo. Fazemos o cover-uncover test, tapamos um olho e observamos como é que o olhito anda para um lado para o outro, por cima para baixo. E aí, portanto, já conseguimos verificar 2 pontos, portanto, os 2 dos pontos que a doutora Rosário falou, um seria as cataratas congénitas ou alguma opacidade dos meios oculares, o outro ponto seria a questão do estrabismo, e fica-nos a faltar os erros refrativos. E, portanto, o que eu queria perguntar ao doutor Rosário é, que provavelmente os pais que estão a ouvir se questionam, ok, conseguimos ver isso, perceber muito bem, mas como é que eu identifico um erro refrativo? De que forma é que o
o meu pediatra consegue avaliar esse erro refrativo, ou eu próprio, que sinais é que dá, porque às vezes vemos crianças muito pequeninas que não conseguem ainda referir que não conseguem ver bem, não é? E vemos que têm óculos e que precisam de óculos para corrigir eventuais erros. E como é que podemos fazer isto? Que indicações é que a doutora Rosário nos poderia dar? Não é muito fácil para os pais terem a noção de que a criança não vê bem. Geralmente até ficam um bocadinho surpresos na consulta quando dizemos, mas do olho direito ou do olho esquerdo há uma grande déficit visual porque tem uma grande graduação. É porque com os dois olhos abertos, realmente, a maioria das vezes as crianças não dão sinais nenhuns de não ver. Por isso é que é muito importante que o pediatra, na sua consulta, tente testar a acuidade visual, e não é preciso testá-la já com números ou com letras, pode ser logo com imagens ou apenas com a fixação, ver se a criança fixa bem ou não. E o mais importante é testar um olho de cada vez. Porque quando temos só defeito num dos olhos, imagina uma hipermetropia muito elevada só num dos olhos, a criança com os dois olhos não dá qualquer sinal, aparenta ver muito bem. Então, para o pediatra, o mais importante é tentar tapar um dos olhos e ver se realmente a criança rejeita muito. Mesmo quando são muito pequeninos e ainda não vamos perguntar se vê a casinha ou se vê o gato, só o facto de nós taparmos o olho e a criança rejeitar muito mais o tapar o olho direito do que o tapar o olho esquerdo, por exemplo, já nos dá alguma indicação de que esse olho que foi tapado será o olho que vê bem, e a criança, quando se tapou esse olho, reparou ou sentiu que a visão ficava muito, muito enevoada. Portanto, o mais importante será, numa consulta, tapar um dos olhos, fazer sempre o teste da visão ou da fixação apenas, um olho de cada vez. Depois, há outros casos em que é evidente que há a graduação dos dois olhos, e aí os pais apercebem-se muitíssimo bem quando é miopia. Quando é miopia, os pais dizem-nos logo, não, ele vai para cima da televisão. Eu puxo para trás, ele está a 2 segundos, logo em seguida vai para a frente. Isto é o que os pais dizem com muita frequência. E também é certo que muitas vezes não é nada, porque as crianças gostam muito de ver perto as coisas. E a maioria das vezes, quando são ainda muito pequeninos, não veem nada com legendas. É o som que lhes interessa mais, a imagem grande, a imagem colorida. Portanto, não é sinal de alarme para os pais aproximarem-se muito. Contudo, quando são um bocadinho mais crescidos e já têm 5 ou 6 anos, os pais testam muitas vezes, perguntam, olha, vem ali o pai, estás a ver o pai? Ou o carro. E os pais vêm à consulta e dizem, mas eu estava-lhe a mostrar um passarinho que estava lá longe e ele não conseguiu ver e eu via muito bem. E também nos dizem o contrário. Ele vê muitíssimo bem, até vê formiguinhas no chão. E as coisas muito pequeninas e muito perto também pode ser, às vezes, um sinal de miopia. Mas a verdade é que quando é dos dois olhos, os pais apercebem-se, se for miopia. Realmente as crianças têm um bocadinho de tendência a aproximar-se das coisas e aparentam ver bem quando se aproximam. Quando estão longe não veem, aproximam-se 2 ou 3 metros, já veem muito bem. Na miopia é bastante fácil. Na hipermetropia e no astigmatismo é um pouco mais complicado, porque a hipermetropia, uma criança, a hipermetropia não é ver mal ao perto, mas também ver mal ao longe. É uma graduação, ao contrário da miopia, que é uma graduação negativa, é uma graduação positiva. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que às vezes consegue-se compensar, e as crianças compensam, mas com esforço visual. Então o que é que vai surgir? Surgem as dores de cabeça, surgem os olhos vermelhos, o lacrimejo, o piscar. O piscar, que os pais também referem muito nas consultas, pode ser um sinal de alerta para a hipermetropia. Ainda que às vezes também não seja nada, mas é um sinal que não devemos descurar, porque às vezes sim, às vezes é um sinal de alerta. O olho vermelho ao fim do dia, uma certa lagrimazinha que vem muitas vezes quando estão a brincar no telemóvel, a brincar no iPad, pode nos alertar para essa hipermetropia. O astigmatismo é uma imagem um pouquinho desfocada, quer ao longe, quer ao perto. As crianças têm muito astigmatismo, que não tem muita importância, porque reduz, a partir dos 2, 3 anos, começa a haver uma redução natural do astigmatismo e depois piora um bocadinho mais tarde. É uma visão desfocada, como dizia, ao longe e ao perto, mas que, a não ser que tenha um valor muito alto, não provoca uma ambliopia muito, muito, muito manifesta, logo de início. A hipermetropia, sim, sobretudo se houver diferença de um olho para o outro, provoca ambliopia e, além disso, pode provocar estrabismo. Todos nós já vimos crianças que não têm estrabismo nenhum até aos 3 anos
E aos 3 anos, quando começam a focar, a interessar-se mais pelas coisas, a fazer puzzles, a fazer joguinhos de perto, um dos olhos nota-se que vai para dentro. Os pais referem, ele está muitas vezes com os olhinhos direitos, mas quando fixa, o olho vai para dentro. Isso é um sinal de alarme, é um sinal que pode haver hipermetropia. E depois, na verdade, às vezes não havia nada que nos fizesse suspeitar, não havia grandes sinais de alarme. Por isso é que foram criados estes rastreios visuais infantis, que são feitos pela ARS, que são feitos aos 2 anos e aos 4 anos. Aliás, no ano em que a criança faz os 2, pode ser com 2 anos e meio, e no ano em que a criança fez os 4, pode já vir com 4 e meio, 5 anos. Isso faz-se através de uma fotografia, é uma espécie de um autorrefratómetro, que todas as pessoas sabem o que é, e que depois é enviado para os hospitais, onde essa imagem é lida por um oftalmologista pediátrico, que vê se tem fatores de risco ou não. Nesse rastreio conseguimos ver se há opacidade dos meios. Imagine que vem um olho com talo arróseo, isto é, com brilho, e outro olho sem brilho. É sinal que alguma coisa não está bem. Conseguimos detectar também o desvio, porque os 2 olhos em princípio estão alinhados. Se virmos um olho desalinhado, tem o estrabismo. Conseguimos ver também o tamanho da pupila. Quando temos pupilas que são de tamanho muito diferente, que se chama anisocoria, também é um sinal de alarme. E depois vemos a refração. Aquilo vem exatamente valores como se fosse um autorrefratómetro do adulto. Tem mais 2, menos 3, menos 4, astigmatismo de mais 1,5. E depois há valores de cutoff, isto é, valores que até esse valor não tem importância nenhuma, nós chamamos à consulta, e valores superiores, que são os valores que a partir daí já podem dar algum déficit visual no futuro, que são chamados para consulta. Quando as crianças são chamadas para consulta, não implica que vão usar óculos. Sabemos apenas que é uma suspeita. Depois, na consulta, será feito um outro exame mais aprofundado, por vezes até mandamos vir depois com umas gotinhas de dilatação, que para os pais que já tiveram consultas em que as crianças foram dilatadas sabem o que é. Com a dilatação nós conseguimos ver muito melhor a graduação, porque as crianças acomodam muito, às vezes dão erros que não são reais, dão sobretudo miopias elevadas que não são reais. Pomos essas gotas que anulam a acomodação e também permite-nos ver bem a retina e o nervo óptico, porque não nos podemos esquecer que, além dos erros refrativos, pode haver tumores dentro do olho, como o retinoblastoma, que é o tumor mais frequente na criança, o tumor ocular mais frequente na criança e o tumor que tem melhor prognóstico. Se ele for detectado a tempo, tem 100% de probabilidades de sobrevida. Portanto, também fazemos isso para ver se há alguma coisa a nível da retina. Se nesse rastreio não for chamado, consideramos que foi um rastreio negativo e só repetirá outra vez aos 4 anos. E aí processa da mesma forma. Essa imagem é lida novamente no hospital por um oftalmologista pediátrico que dá a indicação se deve vir ou não à consulta. Está a funcionar muitíssimo bem, é bastante fiável os valores que esse autorrefratómetro, que se chama Plus Optics, dá, e eu acho que já é um motivo para a criança estar, ou os pais da criança estarem um bocadinho mais sossegados. Nestes 2 últimos anos houve um atraso enorme nos rastreios. Pelo confinamento, as crianças não foram chamadas ao centro de saúde. Também houve muita demora entre o executar o rastreio e a leitura pelos oftalmologistas e depois mais ainda pela chamada à consulta da oftalmologia pediátrica. Portanto, o meu conselho é se fez o rastreio e ainda não teve resposta nenhuma, ou se ainda nem sequer foi chamado ao rastreio, deve fazer uma consulta, sim. Nós agora aconselhamos todas as crianças a fazer uma consulta aos 2 anos e, estando tudo bem, será repetida aos 4 anos. Antes aconselhavam-se um bocadinho mais tarde, como os pediatras têm essa ideia, não é? Habitualmente chamávamos aos 3 anos. Aos 3. Aos 3. Agora, devido aos rastreios serem aos 2 anos e aos 4, damos indicação também para vir um bocadinho mais cedo. Pronto, é evidente que às vezes é um bocadinho cedo mais, não, mas mais vale apanhar muitas crianças que não têm nada do que deixar passar crianças que têm coisas graves. Por isso, eu aconselho pois, exatamente. Era exatamente isso que estava a pensar, que é, acho que temos essa possibilidade, ainda por cima é um exame inócuo, portanto, e que se faz com muita facilidade, não é, doutor Rosário? E, portanto, e efetivamente essa é a realidade, infelizmente, que nos tem aparecido na consulta, é que nos últimos 2 anos, infelizmente, não tem funcionado tão bem. Mas temos essa possibilidade de o fazer nos Lusíadas, na nossa consulta de oftalmologia. Temos exatamente o mesmo aparelho, temos o Plus Optics também,
que é feito pelo técnico, e depois em seguida nós avaliamos se tem estrabismo, se não tem. Quando é necessário, fazemos essa dilatação com gotas, podemos fazer quer no próprio consultório, podemos fazer em casa. No consultório tem alguma vantagem, fica já tudo feito, mas a maioria das crianças fica muito, muito aborrecida e em seguida temos alguma dificuldade em conseguir examinar. Eu geralmente mando fazer em casa, porque são 3 dias em que faz em casa à noite, já depois de dormir e de manhã antes de acordar. A dilatação vem perfeita, enquanto que ali temos que agarrar os braços, pôr as gotas Sim. com toda a força e já ficam muito Sim. aborrecidos, em seguida É verdade. às vezes não conseguimos ver nada. Esta dilatação vem à consulta, já estão dilatados, o exame é muito, muito rápido, muito fácil e muito seguro. Mas sim, acho que se deve fazer esse exame de avaliação. Exatamente. E, portanto, isso acaba por nos responder depois às tais grandes grupos que falámos da ambliopia, mesmo em relação aos erros refrativos, que conseguimos, se calhar, apanhar também de forma precoce. Sim. E, portanto, é um exame muito importante. Portanto, eu aqui fazia assim um apanhado. Exato. Primeira coisa, a atenção que os pais podem ter a determinados pontos que a doutora Rosário disse bem, que é eu consigo ver as formiguinhas, ou então eu tenho dificuldade de ver algumas coisas e alguns sinais indiretos que podem pôr os pais a pensar naquilo. E a minha ideia, e creio que a ideia geral dos pediatras é, sempre que há a mínima dúvida, é para ser avaliado. E, portanto, há dúvida, se os pais têm dúvida se há alguma questão com a visão, não vê tão bem, mais vale ser avaliado, vai à consulta de oftalmologia pediátrica, faz os exames que estivemos aqui a falar e ficamos todos mais tranquilos. E, portanto, a atenção que os pais têm, juntamente com estes rastreios, que mesmo que não haja queixa nenhuma, vão fazer entre os 2 e os 3, e entre os 4 e os 5, creio que nos deixam tranquilos, e esta seria, então, no fundo, o resumo daquilo que tivemos a falar, para ficarmos todos um bocadinho mais tranquilos que, em princípio, conforme as coisas estão implementadas, quer em consulta de saúde infantil e juvenil, o seguimento normal, quer os rastreios, quer a referenciação para a oftalmologia pediátrica, nos deixam tranquilos e conseguimos abranger aqui quase todos os problemas que podem acontecer em termos de visão. Se calhar passávamos agora um bocadinho em termos de patologia mais específica e alguns problemas que às vezes os pais nos chegam à consulta. Um dos problemas mais precoces, digamos assim, são aqueles bebés pequeninos que estão sempre com lágrima no olho, principalmente de um dos lados só, estão sempre a chorar e têm um enxudado, portanto uma remela, um enxudado sempre ali existente, vem e vai. E às vezes os pais ficam assim muito preocupados, o que é que poderá ser, o que é que não poderá ser, e temos aqui algumas coisas que se calhar lhes podemos dizer, aconselhar. O que é que me tem a dizer sobre isto, doutora Rosário? Eu peço desculpa, mas eu hoje estou um bocadinho constipada. Eu tenho uma rinite alérgica e hoje este tempo não tem estado nada do melhor. Mas claro. É o que se passa muito com algumas crianças também. Que às vezes está quase todo relacionado, não é? A parte ocular também está relacionada com as vias aéreas superiores. Rinoconjuntivite. Com as conjuntivites. E quando temos crianças que têm rinites e fazem otites com alguma frequência, também têm muitas vezes com as conjuntivites alérgicas. Em relação à epífora, que era o que me estava a falar, que é o lacrimejo. O lacrimejo pode ser ou porque há uma produção de lágrima em excesso, e acontece então nas alergias, nas conjuntivites, que realmente há muita produção de lágrima, mas também acontece no recém-nascido e que deve ser resolvido até ao ano, ser o canal lacrimal que está muito apertadinho ou mesmo não está completamente permeável. Há uma válvulazinha que se chama válvula Dasner, que está presente no canal nasolacrimal, na parte inferior, já junto ao nariz, que deverá ser reabsorvida até ao ano de idade para poder haver a passagem fácil da lágrima que é produzida no olho para o nariz, onde ela depois é engolida e absorvida. Quando isso não acontece, temos a exteriorização da lágrima. Além da lágrima, a criança fica também com o olho remoado, que é uma situação diferente de uma conjuntivite, que habitualmente não deixa qualquer dúvida, porque o olho em si está branco. A conjuntiva, que é
é a membrana que cobre a esclera é branca. Quando essa conjuntiva está vermelha, é uma conjuntivite. Se essa conjuntiva está branca e o olho se mantém branco, apesar de ter secreção purulenta no canto interno e tem lágrima, é porque o canal lacrimal não está permeável. É muito fácil de testar, pomos o nosso dedo no canto interno, fazemos um bocadinho de força e vemos que quase sempre há uma expulsão de um material mucoso e às vezes até amarelado para o exterior. Isso dá-nos a indicação que é o canal lacrimal que não está permeável. Quase sempre é também só num dos olhos, ou então começa por ser nos dois, mas depois um resolve e fica só o outro. E o que temos que estar mais atentos, apesar de não ter grande gravidade e já se deixou de fazer o antibiótico, houve uma altura em que se fazia antibiótico, umas gotinhas. Na verdade, o antibiótico é só para evitar que haja infecção, porque não ajuda a resolver o problema. Mandamos fazer a massagem, que a massagem sim ajuda bastante, porque ao fazer mais pressão no canal lacrimal superior, conseguimos exercer um bocadinho de pressão para a parte inferior e às vezes é o suficiente para essa válvulazinha que não está completamente aberta, abrir e está o problema resolvido. Mas se isso não acontecer até perto de 1 ano, não devemos atrasar muito, porque entre 1 ano e os 2 anos é muito fácil a solução desse problema. Nós temos que fazer uma sondagem, chama-se uma sondagem de vias lacrimais. Introduzimos um pequeno estilete por cima, pelo ponto lacrimal, que vai até ao nariz e rompemos então essa válvulazinha que estava lá presente e que não deixava drenar a lágrima. Quando é muito tarde, depois dos 2 anos, 2 e meio, 3, essa válvula já não é membranosa, então nós já não conseguimos resolver isso com essa facilidade. E já nos obriga a uns atos um bocadinho mais difíceis de fazer, não só para a criança, mas também em que a probabilidade de sucesso é menor. Até ao ano, 90% das epífiras resolvem naturalmente. Entre o ano, 2 anos, 2 anos e meio, os 90% que não foi resolvido naturalmente resolve com a sondagem e só à volta de 10% dos casos é que não resolve. Depois dos 3 anos, a resolução baixa muito, baixa para 60%, 50%. Por vezes temos que fazer, conjuntamente com o otorrino, fazer uma nova permeabilização. Temos que deixar um tubo, chama-se um tubo de silicone, que deixamos preso do olho até ao nariz para fazer esse novo trajeto. E em casos ainda mais difíceis, em que há sempre infecções com o saco lacrimal já muito aumentado, muito dilatado, que se vê por fora, os pais conseguem ver por fora, às vezes é preciso mesmo fazer um novo trajeto. Isso já se chama uma dacrocitorrinostomia, é uma cirurgia um pouquinho mais agressiva, que quase sempre só fazemos depois dos 9, 10 anos, porque os obriga a fazer uma trepanação do osso nasal, e o osso nasal não está ainda completamente desenvolvido até essa idade, por isso quase sempre protelemos. Mas também para concluir, uma epífora até aos 9 meses não tem problema nenhum, é fazer a massagem, fazer a limpeza com soro fisiológico. Se quiser consultar, muito bem, mas o pediatra habitualmente dá estas indicações muito facilmente, não é nada de alarme. Depois, a partir dos 9 meses, 1 ano, até aos 2 anos, tem que ficar resolvida. Se não ficar resolvida espontaneamente, então sim, tem que se fazer, tem que haver uma referenciação para a oftalmologia pediátrica e tem que se fazer esta sondagem do canal nasolacrimal. Os pais perguntam sempre, mas é com anestesia geral, como é que é, tão pequenino, leva uma anestesia. É com anestesia geral, sim, mas chama-se sedação, porque não entubamos a criança, não pomos o tal tubinho na laringe, faz-se apenas com uma inalação de um gás anestésico que deixa a criança temporariamente adormecida e fazemos esse procedimento em 5 minutos e passado 10 minutos já está acordada e já está no recobro e habitualmente sem complicações nenhumas. Não vale a pena estar a atrasar com medo da anestesia. As anestesias agora também cada vez são mais ligeiras e seguras, mas neste caso particular é apenas uma sedação, uma inalatória, chama-se uma anestesia inalatória, com um gás que deixa a criança temporariamente adormecida para fazermos este procedimento. Exatamente, muito obrigado, doutora Rosário. Portanto, isto, apesar de tudo, é uma situação muito, muito comum. Bebés pequeninos, os pais dizem, mas está sempre com lágrima, e por vezes com o tal olho remelado, e tentamos tranquilizar os pais, explicar as manobras que podem fazer, e pronto, e por vezes, a maior parte das vezes se resolve, e por vezes tem mesmo que ser referenciado à oftalmologia para correção,
mas no menor número de casos. Depois, aproveitando um bocadinho aqui, até estarmos a falar das rinoconjuntivites alérgicas e tudo, se calhar falávamos um bocadinho de olho vermelho, porque às vezes temos crianças que apresentam-se com um olho vermelho, com muito prurido, e como é que nós podemos saber se estamos a falar de uma infecção vírica ou bacteriana, como é que conseguimos distinguir isso, ou se é uma conjuntivite alérgica. Portanto, como é que podemos gerir isto? Como é que podemos tratar uma conjuntivite alérgica ou uma conjuntivite aguda infecciosa, vírica, bacteriana? Como é que nós podemos gerir um dos problemas mais comuns, agudos da oftalmologia pediátrica? As conjuntivites são bastante parecidas umas com as outras, mas às vezes a história clínica ajuda-nos logo a distinguir umas das outras. Se é uma criança que faz alergias com alguma facilidade, também tem rinite alérgica, que coça muito os olhos e que é uma coisa mais ou menos sazonal. Há crianças que fazem sempre, ou fazem na primavera ou fazem no outono. E essa criança também tem eczemas, por exemplo, tem na mesma prurido durante algumas estações do ano e habitualmente não provoca uma secreção muito amarelada. Provocam às vezes uma situação que alarma um bocadinho os pais, que se chama uma comose, que é uma espécie de uma bolhinha da conjuntiva. Os pediatras também estão muito atentos a isto e também dizem logo, isso era uma bolhinha na conjuntiva, parecia uma gelatina, e parece mesmo uma gelatina. Quando isso acontece, sabemos logo que é uma conjuntivite alérgica. Há também conjuntivites alérgicas que não dão esta gelatina, e só nós, na lâmpada de fenda, que é uma espécie de microscópio, às vezes é que conseguimos ver alguns sinais que nos dizem que são de alergia. Porque a nível da conjuntiva formam-se umas papilas que são os altinhos na conjuntiva, que se virarmos a conjuntiva, mesmo no consultório, sem ter a tal lâmpada de fenda, conseguimos ver que a conjuntiva não é regular, que tem uma irregularidade, até se chama também pedras de calçada, quando é uma coisa muito, muito evidente, sabemos que quase certeza é uma coisa alérgica. Se é um olho avermelhado, às vezes só no canto nasal ou no canto temporal, com os vasos assim um bocadinho mais dilatados e com uma secreção muito, muito ligeira, uma secreção pouco amarelada, podemos pensar que será uma conjuntivite vírica. As conjuntivites víricas têm muito pouca importância porque na criança quase sempre resolvem sozinhas, exceto quando é uma conjuntivite por herpes. As conjuntivites por herpes, aí sim, são complicadas. Mas também é muito, muito raro uma criança ter uma conjuntivite herpética sem ter mais nada. Quase sempre é na sequência de um herpes da boca, ou se for uma primeira infecção herpética, nós vemos aquelas vesículas mesmo na pálpebra, então aí sim é preciso mandar ao oftalmologista, porque as conjuntivites herpéticas às vezes não se localizam apenas na conjuntiva, podem dar na córnea e dar úlceras de córnea que dão uma dor enorme e podem levar a névoas, os leucomas, que depois são muito difíceis de tratar. A conjuntivite bacteriana, que será talvez a mais vulgar nas crianças, está também associada, por vezes, a faringites, amigdalites também, as bactérias envolvidas neste tipo de conjuntivite são quase sempre as bactérias também que provocam doenças respiratórias e tratam-se na mesma com antibiótico também, antibiótico tópico. O antibiótico oral atua muito pouco a nível ocular e também não é necessário porque as gotas de antibiótico atuam muito bem e a conjuntivite também em si é autolimitada, às vezes uma semana com... Primeiro começa um olho, depois passa para o outro, depois o que iniciou primeiro vai melhorando e com um colírio que optamos muitas vezes pela gentamicina ou pela tobramicina, porque são colírios que têm um espectro de ação largo e são muito eficazes na criança e têm muito poucos efeitos secundários, conseguimos resolver perfeitamente. É quase sempre o pediatra que os trata e quase sempre com resultados bons. Uma conjuntivite, por norma, pode ser perfeitamente tratada pelo pediatra, só se for muito resistente à medicação ou se for acompanhada de outras coisas. A conjuntivite em si não dá dor, dá incómodo, dá aquele incómodo, aquela vontade de mexer no olho, de coçar, os olhinhos um bocadinho mais fechadinhos, sensibilidade à luz é normal, mas dor no olho não acontece, nem dá falta de visão.
Portanto, se houver qualquer uma destas coisas, ou diminuição da visão, ou dor, não é normal. Já será uma conjuntivite com atingimento da córnea, portanto uma queratite, uma keratoconjuntivite, e aí sim, já obriga a um tratamento mais diferenciado e deverá ser referenciado. Se não, por norma, um antibiótico quase sempre resolve a conjuntivite com alguma facilidade. Muito obrigado, doutora Rosário. Aproveitando um bocadinho aqui essa dor ocular, se calhar falar aqui também um bocadinho das infecções da órbita, e nomeadamente de causas muito frequentes, no fundo, o olho inchado, portanto, as solites periorbitárias e orbitárias, portanto, com componente pré-septal ou pós-septal, portanto, no fundo, na parte da frente do olho, ou se invadem a parte de trás, que são um bocadinho mais graves e que necessitam de internamento, e, portanto, que se acompanham também com um inchaço, digamos assim, um edema da região orbitária, e dependendo da causa, podem dar olho vermelho ou não, mas a dor aqui também constitui um sinal de preocupação, certo, doutor Rosário? A dor e os movimentos oculares. Porque quando ela é pós-septal, pode haver uma infecção à volta dos músculos oculares, e o que nós notamos é a mesma dificuldade no movimento. Além de termos o olho exoftálmico. O que é o olho exoftálmico? É o olho parece que saiu para fora. E além de ter o edema palpebral, temos a pálpebra quase sempre mais fechadinha, mas o que se nota muito bem, sobretudo pondo a criança de lado, é um olho muito mais à frente do outro olho. Um olho saído, não é? As pessoas veem mesmo que é um assimétrico. olho assimétrico. As pessoas veem que é um olho diferente. E nas crianças pequeninas é um sinal de alarme e é muito importante serem tratadas, porque muito perto da órbita temos os seios perinasais, sobretudo o seio etmoidal, que tem um contacto bastante fácil com o cérebro, e podemos ter infecções bastante graves que são transmitidas primeiro à órbita e depois seio etmoidal, ou esfenoidal, frontal, e depois daí caminhar para o cérebro. Mas eu creio que nunca ninguém deixou passar uma celulite orbitária. Sim. Realmente é um quadro exuberante. Pelo contrário, às vezes vê-se mais o contrário. Assim, uma picadela de mosquito que dá um edema palpebral bastante grande. Sim. Ou então o chalásio. O que é o chalásio? É o vulgar terçolho. Nas crianças também é diferente. Tem às vezes uma reação enorme. Então vemos a pálpebra mesmo muito inchada, eles não conseguem quase abrir o olho e aparenta ser uma celulite orbitária. Mas não, nós tentamos abrir com muito cuidadinho a pálpebra, vemos que os movimentos estão normais e que o olho por dentro está branco. E pronto, a celulite orbitária é muito difícil que não seja diagnosticado. Às vezes, numa fase muito inicial pode acontecer, mas aquilo sem tratamento não resolve e ao segundo, terceiro dia começamos a ver as coisas a progredirem, o edema cada vez maior, o olho fechado. A criança habitualmente pode estar febril ou não, mas está parada, está quieta, está doente. A conjuntivite não dá a crianças doentes. As crianças brincam na mesma, fazem tudo como se não tivessem nada. A celulite orbitária dá. A criança está doente, está mal disposta, está parada, está quieta, não quer brincar, e sempre que isso acontece, já sabemos, é um sinal de alarme, sim. Exatamente. Isso é só para chamar a atenção aqui deste caso agudo, que pode e deve ser motivo de recorrência ao serviço de urgência e de avaliação. Claro, mas como o Manuel estava a dizer, quase sempre obriga a internamento em antibioterapia, endovenosa. Endovenosa. Mas também alertando que a grande maioria dos casos de ter uma pálpebra é demasiada, portanto inchada, Sim, não é celulite, a maior parte das vezes é tal picada que a doutora pessoa estava a dizer, ou então picada de inseto, o chalásio, claro. E que se resolve bem com um tratamento sintomático, e, portanto claro. não é para dar um verdadeiro, acho que a mensagem importante é: dão sinais de uma criança doente, que está quieta, com dor, que ocular, a virar o olho para um lado e para o outro, e está mal. E, portanto, aí sim. As crianças, nesse aspecto, dizem-nos tudo, não é? Quando mal começam a melhorar, começam logo a ficar ativas, a correr, já não querem estar deitadinhas, nem querem estar quietas. Quando estão doentes, sim, ficam mesmo muito quietinhas. Notamos bem que há alguma coisa que não está bem. Exatamente.
Depois, por último, queria só que me passou aqui duas coisas mais relacionadas até com os erros refrativos e com esta vigilância, que é falar aqui, se calhar, um bocadinho da importância de antes das crianças entrarem para a escola, ser avaliada a cuidado visual e que não existe nenhum erro refrativo. Isto porque, mais uma vez, a visão assume aqui um papel fundamental na aprendizagem, portanto, quando eu digo para a escola, digo primeiro ciclo, portanto, primeiro ano do primeiro ciclo, para aprender a ler e escrever, um bocadinho a semelhança do que eu dizia no início, da grafomotricidade e depois da... Portanto, é muito importante que não haja nenhuma alteração visual, nem da visão ao perto, nem da visão ao longe, e, portanto, geralmente os pediatras enviam sempre para a consulta da oftalmologia, perceber se está aqui tudo bem. E a outra questão era, que me estava aqui a lembrar, que é, quando nós vemos uma criança com um olho tapado, se calhar explicar só isto às pessoas, o que é que isso quer dizer, as crianças que às vezes tapam um olho ou depois tapam o outro, e quando é que estas crianças precisam de avançar para algum tipo de cirurgia, o que é isto? Que tipo de tratamento é este? Que vemos umas crianças pré-escolares às vezes assim. É verdade. Falando voltando um bocadinho atrás só, quando falou da idade escolar, é claro que sim, é mesmo muito importante, porque apesar dos rastreios, mesmo assim há crianças que não fazem o rastreio. Exato. Ainda há crianças que a primeira vez que vão à consulta é quando entram para a escola. E ainda muitas vezes é a professora que chama a atenção. Exatamente. A professora diz, ele está sentado lá atrás e não vê para o quadro. Ou então passa tudo mal do quadro. Passa tudo com erro. Portanto, sim, é uma idade importante em que devem ser avaliados. Há crianças que aparentemente não gostam de ler porque veem mal ao perto ou porque veem com muito cansaço e estão a ler 5 ou 10 minutos e depois cansam-se, não lhes interessa. E há crianças que não veem na escola e que precisam de ver. Realmente o resultado escolar, o bom sucesso escolar, depende de uma boa visão e de uma boa audição também, além da motricidade das outras coisas. Mas é muito importante, sim. E um pouquinho mais tarde também, na adolescência também, porque, como nós sabemos, cada vez há mais miopia. A miopia tem estado a aumentar de uma forma extraordinária. Fala-se já na epidemia da miopia. Aumentou também com o confinamento, que há muitas pessoas que perguntam se o estar sempre nos tablets, no computador, telemóveis, se aumenta a miopia, e aumenta sim. Portanto, na adolescência devemos voltar a ver as crianças, mesmo que aparentemente não tenham nada, porque muitas vezes nessa altura aparece então qualquer coisa. E em relação ao que me estava a perguntar, da oclusão, é engraçado como as coisas vão mudando. De antes as crianças detestavam ter óculos. Quando uma criança tinha óculos na escola, geralmente não os usava, guardava na carteira, porque não era normal ter óculos. Agora é tão normal ter óculos que quando não têm, às vezes até querem ter. Eu vejo muitas crianças que se torna extraordinariamente difícil saber se realmente têm ou não, porque não são um pouco simuladoras e querem também usar óculos, como a amiguinha tem óculos também, e tem os óculos todos giros e quer pôr. E o pensinho também, o pensinho oclusivo também já foi um motivo para as crianças odiarem ir ao oftalmologista e não cumprir o tratamento. Eu tive algumas crianças que engoliam os pensos. Os pais estavam sempre tão atentos que eles retiravam o penso para ninguém o ver, acabavam por comer, destruir. E quando eu estava a estudar oftalmologia, havia uma técnica terrível, que só os ingleses é que usavam, que para crianças que não faziam oclusão, arranjavam uma espécie de uns coletes em que lhes seguravam os braços para não irem lá arrancar o penso. E o que é que eu queria dizer com isto? Que agora é o contrário. Como é bastante vulgar haver crianças a fazer oclusão, e como os pensos oclusivos também são muito mais giros, nós temos os pensos oclusivos adequados a rapazes, adequados a raparigas, apesar de quer os rapazes, quer as raparigas podem gostar de cor-de-rosa e de brilhantes. Mas chamam-se assim, pronto. É porque uns são mais giros, uns têm mais princesas, outros têm mais carrinhos. E são muito hipoalergénios, já não dão grande reação na pele, porque com os outros que havia de antes, às vezes quando faziam a oclusão o dia todo e tiravam o pensinho, realmente a pele ficava um bocadinho marcada. Então, para que é que nós fazemos? Para que é que pomos esse penso? Habitualmente, ou por estrabismo, que é para obrigar o olho que está desviado a fixar,
ou então por um erro refrativo grande, em que há um dos olhos já está preguiçoso, temos que tapar o olho bom para a criança se habituar a ver com o olho mau e progressivamente ir estimulando a visão. Essa oclusão pode ser feita ou o dia todo ou parcial. Atualmente, antigamente era o dia todo. Havia até uma escola que dizia que um dos olhos nunca podia estar destapado. Então nós fazíamos esquemas assim. Um dia tapava na semana, por exemplo, tapava 4 dias o olho direito, tapava 3 dias o olho esquerdo. Nunca descansava e eram dias inteiros. Isso passou um bocadinho de moda. Todos os estudos da ambliopia têm mostrado que a oclusão parcial tem bons resultados. E agora o que fazemos é uma oclusão parcial, sim. Fazemos apenas horas durante o dia. Se há uma diferença muito grande de um olho para o outro, isto é uma ambliopia grave, temos que tapar bastante tempo. Então tapamos muitas vezes 6 horas, ou se for uma criança mais velhinha e já estiver perto da idade em que já não temos grande solução, podemos tapar mais ainda. Aí podemos tapar 9 a 12 horas, que é praticamente o tempo que está acordado. Mas uma criança pequenina, com 3, 4 anos, que ainda não tem uma ambliopia completamente estabelecida, ainda temos muita plasticidade cerebral, então tapamos pouco tempo. Tapamos 3 horas, muitas vezes só um olho, outras vezes alternamos. Quando temos um estrabismo e já vemos que começa a fixar com o olho que inicialmente não fixava, podemos começar a alternar. Um dia tapamos o direito, outro dia tapamos o esquerdo. Começamos por tapar mais horas. Quando vamos obtendo bons resultados, vamos diminuindo o número de horas. O único problema com a oclusão é que ainda é bastante demorada. Os pais ficam muito cansados porque pensam, isto é um tratamento de 6 meses, está o assunto resolvido. Não é. É um tratamento que demora tempo. Muitas vezes, mesmo se for um estrabismo, mesmo após a cirurgia, poderemos ter de continuar a fazer a oclusão, porque a cirurgia de estrabismo corrige o desvio motor, mas não corrige a baixa visão, a ambliopia. Então, mesmo após cirurgia, poderemos ter necessidade de tapar. É um tratamento, então, que demora algum tempo. Nós só consideramos a visão completamente estabilizada pelos 7, 8 anos. E isto se tivermos começado a oclusão bastante cedo. Se foi uma criança que não foi detectada e já nos veio tarde, imagino que já veio perto dos 7 anos e com uma visão no olho muito, muito baixa. Temos que fazer uma oclusão muito agressiva e aí vamos fazer até aos 9, 10 anos. Porque apesar do resultado não ser tão bom, mesmo assim obtém-se sempre alguma visão até essa altura. Não devemos desistir a priori. Mesmo quando os pais dizem, eu tenho imensa dificuldade, ele não quer tapar de maneira nenhuma, temos que os conseguir convencer que sim, que é mesmo o único tratamento. Porque estão sempre a surgir coisas novas. Já houve pôr as gotas de atropina, que também resultava alguma coisa. Já houve fazer uma medicação com L-Dopa, que aparentemente também estimularia alguma coisa as células cerebrais. Há uns óculos agora próprios que, por si mesmo, fazem a oclusão em segundos de um olho e do outro. Já houve exercícios de ortótica, mas a verdade é que os estudos europeus, portugueses, da Academia Americana, o que sabe que é mesmo mais eficaz é a oclusão. Portanto, é necessário tapar, sim. E tapar, às vezes, 2, 3 anos. Fazemos, às vezes, assim, umas fériasinhas, e para não se, em determinadas ocasiões, as crianças também têm direito a facilitar um bocadinho. Claro. Às vezes, no verão, complicado com a praia, tapam só um bocadinho ao fim do dia, mas a oclusão continua a ser o tratamento mais eficaz, apesar de tudo, menos agressivo e também menos caro para tratar o olho preguiçoso. Obrigado, doutora Rosário. Eu não sei se há alguma questão na audiência. Se alguém quer fazer alguma Acho que temos pergunta. poucas questões, sim. Se alguém quiser pôr alguma pergunta, esteja à vontade. Guardamos aqui mais um bocadinho. Não sei se a doutora Rosário quer dizer mais alguma coisa específica que... Não, só acrescentar que isto é para as crianças que não têm grandes doenças, que não têm nada assim muito especial. Porque depois temos as crianças que os pais já têm alguns problemas refrativos muito graves. Há crianças que têm pais muito, muito miúpes e esses pais já estão sempre mais alertados. Muitas vezes eles até levam de modo próprio a dizer eu sou muito miúpe e já comecei a usar os óculos tarde. Quando eu fui ao médico disseram que já não havia muita coisa a fazer e vão mais cedo. Sabemos que apesar de tudo, apesar de os erros refrativos têm um componente bastante de ambiente, mas também tem um componente genético, portanto temos que estar atentos quando já há complicações a nível familiar. Depois temos as cataratas em crianças, quer sejam congénitas, quer sejam infantis,
que também são mais dominantes em famílias em que houve casos de cataratas também infantis, num dos pais ou até às vezes nos avós. O glaucoma congénito é uma situação muito, muito grave, é também hereditária e, havendo história familiar, não se deve esperar. Depois há todas as outras doenças que às vezes são seguidas na pediatria. Sabemos que a trissomia 21 é uma doença que traz mais erros refrativos. As doenças do tecido conjuntivo são doenças que também trazem problemas a nível ocular. As neurofibromatoses, que é uma doença extraordinariamente frequente na pediatria e que também é seguida pela dermatologia, e nós recebemos crianças quer do dermatologista, quer do pediatra, por causa das manchinhas na pele. Também há uma série de doenças em que nós sabemos que os erros oculares, ou as lesões oculares, são muito mais frequentes. Então, para esses temos que ter um bocadinho mais de atenção. Os prematuros também são um segmento importante das crianças, cada vez há mais prematuros. Felizmente, agora com as técnicas da neonatologia, conseguem sobreviver às vezes crianças muito pequeninas, até com 25 semanas e pesos de muito baixo peso. Sabemos que esses bebês, esses 6 prematuros, além de deverem ser rastreados enquanto estão ainda na unidade a fazer oxigênio, têm que ser vistos posteriormente e de uma forma mais seguida, porque os erros refrativos são aí muito maiores do que nas crianças de termo, assim bem como os estrabismos também são muito mais frequentes. Ressalvar isso, de facto que esta orientação para uma consulta de oftalmologia pediátrica é muito mais precoce e é logo no primeiro ano de vida, se estivermos a falar de recém-nascidos pré-termo, portanto dos prematuros, ou se estivermos a falar de história familiar da doença oftalmológica relevante, ou então, logicamente, se identificarmos alguma alteração, que também referenciamos logo, imediatamente, quando essa verificação. Portanto, estes casos são imediatamente, no primeiro ano de vida, logo referenciados. E pronto, e acho que, se não há mais questões, queria agradecer à doutora Rosário por esta excelente conversa, que aprendo sempre bastante. Ainda há pouco tempo tivemos, num outro contexto, uma outra apresentação da oftalmologia pediátrica e é sempre um gosto. Espero que tenham gostado e resta desejar uma boa noite a todos. Obrigado. Obrigada, Manuel, eu é que agradeço. Gostei muito de estar aqui. Eu gosto muito de falar destes assuntos porque acho que são importantes para as pessoas estarem um bocadinho mais alerta. Exatamente. Das questões que ocorrem e estamos sempre ao dispor para responder ao que precisarem. Obrigado, Rosário. Obrigado a todos. Uma boa noite. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigada.